Olá, amigos, irmãos em Cristo. Estamos aqui para mais um programa Tempo de Semear. Nós, neste dia tão especial, nós queremos falar sobre diferenças. Muito se ouve falar em respeitar as diferenças, mas saindo do âmbito da utopia e entrando no mundo da realidade, há uma grande necessidade de reconhecermos que é necessário esse reconhecimento, esse respeito em duas vias, em duas mãos. Respeito vai, respeito vem. Nós temos que conhecer a diferença, sabendo que ela existe, mas temos que respeitar o modo de pensar de cada uma. E respeitar o modo de pensar, de agir e de ser de cada pessoa não é colocar em nós a imposição de uma minoria, mas sim tratá-lo com delicadeza, tratá-lo com respeito, vivendo a minha maneira de ser e respeitando a maneira de ser de outra pessoa. A conscientização se dá também no âmbito das necessidades especiais. E sendo este o mês da conscientização do autismo, nós queremos dizer que o respeito vale como inclusão, ligamento, saber tratar com toda aquela carência que a pessoa tem, ajudando no que for preciso, e não desrespeitando as suas necessidades. E respeitando essas diferenças, Tempo de Semear está no ar. Olá, queridos, todos bem, graças a Deus. O programa hoje está uma bênção e nós estamos aqui novamente para abençoar a sua vida através de louvores, ministração, um bate-papo muito bom. E hoje nós temos ministrando a palavra do Senhor, Lucidalva Rodrigues, está aqui para abençoar a sua vida. Temos o Darlan Queiroz louvando ao Senhor também. Temos também a Lia Pimentel, vai estar aqui adorando ao Senhor. Adore junto com a Lia, junto conosco. E também um bate-papo com o Haroldo Júnior e o irmão Ireudo Freita. Irão falar um pouco sobre autismo. Fique aí atento, passe uma mensagem aí para os seus grupos de famílias, de amigos. Convide para assistir o programa, porque nós já estamos aqui e eu creio que vai ser uma bênção para você e para nós também. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso fôlego de vida, Senhor. Tu és a nossa alegria, Pai. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas,
faz esperança, que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor somente a ti. Oh, aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor, e nos derramamos diante de ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande, grande, grande é. Com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor somente a ti. Grande é o Senhor, grandioso, grandioso. Grande é o Senhor. Oh, grande é o Senhor. Oh, grande é o Senhor. Com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentre em nós, derramamos louvor somente a ti. Jesus, Jesus. Amém, Jesus. Muito bem, povo de Deus, povo abençoado, você que sintoniza aí no nosso tempo de semear. Estamos aqui para um bate-papo muito especial
Como vocês sabem, tempo de semear, como eu costumo dizer para a irmã Laude, é vida, é saúde, é entretenimento. É um programa que tem levado a ministração da palavra, do louvor, e sempre nós temos feito aqui um bate-papo muito especial com convidados, como a irmã Laude um dia desses conversou com a Keila Bassa sobre o mês da conscientização contra o câncer. Eu tive no programa anterior batendo um papo sobre a questão do idoso, o cuidado com o idoso, e hoje trouxemos aqui no nosso estúdio uma pessoa muito especial do nosso coração, uma joia rara, Haroldo Júnior. Seja muito bem-vindo, tá, Haroldo? Muito bem-vindo ao nosso programa. O Haroldo, como é conhecido, Haroldinho, ele é filho de um grande amigo, Haroldo Freitas, professor aqui em Caxinhal. Quem não conhece, professor Haroldo, esposo da dona Dulce, uma grande amiga nossa. Então, como se trata de um tema que nós estamos abordando sobre a conscientização do autismo nesse abril azul, eu trouxe um rapaz, né, que tem uns pais maravilhosos, uma família maravilhosa, composta de seus pais e mais uma irmã que é a Luana, isso, que é enfermeira, e o Haroldinho é formado exatamente em que, Haroldinho? Em jornalismo. É isso que nós vamos abordar nesse bate-papo. Para você, pai, mãe, que nos assiste agora, está nos escutando, quem sabe você tem aí um filho, um neto, um sobrinho, alguém que tenha esta situação na família. Antigamente, as pessoas acham que não existia o autismo, sempre existiu. A forma como as pessoas viam era uma forma ignorada. Às vezes queria resolver a situação com ignorância, sem os cuidados necessários. Nós estamos aqui neste bate-papo para mostrar para você que o autista, ele merece respeito, ele merece todo o nosso apoio, não é digno de preconceito, de brincadeiras, de deboche, porque ele pode chegar aonde todos também podem chegar através de uma formação. Haroldinho, sua escola, onde você estudou, o ensino médio, fundamental em Caxinhal, sempre foi escolas particulares, né? Eu quero saber, assim, você encontrou assim, alguma dificuldade em termos do seu estudo, né, no seu ensino fundamental, secular, no meio das outras crianças quando criança? Olha, nas minhas primeiras séries, assim, quando eu fazia educação infantil e fundamental menor, eu tinha assim mais dificuldade. Inclusive a alfa, a minha mãe fala que eu repeti porque eu não sabia ler. Certo. Olha só, eu acredito que é aí que o pai e a mãe, ele já percebe, né? Eu conversei há poucos dias com uma senhora que a criança, o filho, tem os sinais que apresentam um autismo, mas eles não querem aceitar. Às vezes é uma ignorância da parte dos pais, dos avós, porque isso é um cuidado especial. Isso é uma dádiva de Deus. Eu tenho certeza que o professor Haroldo, a dona Dulce e muitas outras famílias, eu no caso tenho um sobrinho que também é autista, um menino excelente, inteligentíssimo, que mora ali em São Paulo. Um forte abraço, Josué, para você. E que quando os pais percebem certa dificuldade, certo muitas vezes gestos, às vezes dificuldade na fala, comportamento diferenciado, isso não deve ser ignorado, deve ser observado, procurado de imediato um profissional, né, um psicólogo, alguém que realmente, dentro de uma instituição, seja ela municipal, né, gratuita, ou se puder arcar com alguma despesa, buscar um tratamento, porque uma criança, né, quando autista, se não for levada a um cuidado necessário, pode gerar um transtorno maior para a família. Mas se cuidado direitinho, amado pelos pais, torna-se assim como o Haroldinho está aqui batendo esse bate-papo. Haroldinho, aí quando foi que você percebeu que o jornalismo chamava assim a sua atenção? Olha, eu percebi assim desde quando eu era criança, porque desde quando eu era criança que eu acompanho os jornais, aí algumas reportagens chamavam a minha atenção, aí desde da minha infância que eu acabei tendo esse sonho de ser jornalista, mas antes disso eu sonhava em ter outras profissões. Isso. Já estive várias vezes em sua casa e observei que o seu quarto tem bastante rádio. É desde criança que você gosta de rádio, ver suas prateleiras, seu guarda-roupa cheio de rádio. É desde criança que já teve
esse impulso a gostar do rádio? Sim. Desde criança, né? Olha só, mãe, pai, talvez você observa seu filho, talvez ele gosta de brinquedos como caminhão, ônibus, talvez ele já se identifica como um soldado, ele vai te mostrar de alguma maneira o que ele vai se identificar. No caso, o Haroldo, ele já se identificava com rádio desde criança. Eu pergunto aqui para você, depois de você concluir o seu ensino médio, quando foi que você terminou a sua faculdade de jornalismo após concluir o ensino médio, entrou na faculdade, finalizou quando ela? Eu finalizei agora, no final do ano passado, para o começo desse ano, porque ano passado eu fui defender o meu TCC e também ainda fui fazer algumas disciplinas pendentes e também fui fazer a prova do ENAD até a conclusão do meu curso. Olha só, eu gosto de conversar com o Haroldinho, né, o Haroldo Júnior, que está nesse bate-papo comigo, porque no dia a dia, às vezes quando eu estou na casa dele, ele é conhecedor das rádios que existem no Brasil, de jornalista, de programas de TV. Ele é uma pessoa que ele se identifica realmente com jornalismo. Por sinal, até fez um estágio aqui com o Rogério, não foi? Foi. Com o Rogério Bulhões. E estagiou também na TV Nazaré, na época que o Erivan Freitas, um primo nosso, que na época trabalhava lá, também concluiu uma parte de estágio lá. E se tratando de rádio, fala aí rapidamente para nós, assim, quantas rádios, por onde você já andou, que já conheceu certos radialistas e visitou outros estados, quais foram as rádios, tanto aqui do Pará, né, que tem rádio liberal, como outras rádios em outros estados que você já visitou e gostou? Olha, já visitei várias rádios aqui pelo Pará, rádio assim, a maioria de interior, e também já visitei uma emissora em Belém, que é uma emissora maior, a que eu visitei em Belém, e também no Rio de Janeiro foi a que eu visitei assim rádios mais famosas. Pode falar o nome, porque o telespectador que está ali do outro lado quer dizer, por onde foi que este rapaz, que esse jovem, que este recém-formado aí em jornalismo andou? Me diz aí o nome de uma lá. Inclusive eu já visitei a Globo e a Tupi lá no Rio de Janeiro. Conheceu jornalistas, apresentadores? Aí eu conheci alguns radialistas famosos que são veteranos, como Clóvis Monteiro, Francisco Barbosa, entre outros. Olha só. Então, por que nós estamos fazendo esse bate-papo? Porque é possível chegar aonde se sonha, onde acredita. E talvez você pai, você mãe, ao olhar para o seu filho, geralmente o autismo ele é uma situação que não é tratado como doença. Isso não é uma cruz, isso é uma dádiva de Deus. Certo? Mesmo ele sendo algo que está principalmente nos meninos, nos homens, raramente nas meninas, mas observe aonde a pessoa é capaz de chegar. Aqui está o Haroldinho, certo? Repassando para você que é possível. Hoje, Haroldinho, após essa formação de jornalista, assim, se sente assim feliz, realizado por ter, poxa vida, eu me formei em jornalismo. Como é que se sente assim o Haroldinho? Eu me sinto realizado e de dever cumprido. Eu sei que é muito bom. A pessoa, quando ela escolhe uma área, de repente sonha, seja ela engenheiro, seja na área do direito, de repente quando chega lá, respira, e eu sei que não é fácil, cada matéria, né, quando defendeu lá o TCC e tudo isso, eu sei que não é fácil. Haroldo, hoje você já tem assim muitos amigos, né? Mas teve alguma época assim que tu tinha dificuldade de ter amigos e tal? Como era o teu relacionamento assim, até mesmo dentro da sala de aula? Era assim um pouco reservado ou sempre teve assim alguém que você apoiou para ser seu colega no dia a dia? Para falar a verdade, eu sempre me dava bem com os colegas, inclusive eu sempre me entrosava também com o pessoal das outras turmas, além do pessoal da minha turma. Mas nunca tive problema assim para mim me relacionar com as pessoas nas escolas que eu estudei. Certo. Às vezes é bom os pais também observarem essa questão. Que questão? A questão, às vezes, do isolamento da criança. Existem crianças com autismo que elas se reservam.
elas, geralmente eu conversei com uma mãe, a mãe do Diogo, uma mãe que reside aqui em um bairro de Castanhal. O filho dela tem 5 anos, é o Diogo. Ela me disse que a roupa não é ela que escolhe. A roupa não é ela que escolhe. É ele. Ele vai lá no guarda-roupa, abre a gaveta e diz qual é a roupa. Aí alguém, ao olhar para isso, diz assim, mas essa criança já está tendo uma ação imperosa de querer escolher. Não é bem assim. O autista, ele tem sensibilidade. Questão de barulho, às vezes a questão do tecido, tudo isso incomoda. Então, é bom que você, pai, você, mãe, com muito carinho, com muito respeito, busque conhecimento a respeito do seu filho, né? Você que tem um filho, aí, alguém na sua família autista, porque cuidando necessariamente pode chegar a um estado assim muito extraordinário, que é do Haroldinho. Um orgulho, tenho certeza, para o professor Haroldo, né? Um forte abraço à dona Dulce, a Luana, toda essa família que mora no nosso coração. Haroldo, eu quero te agradecer de verdade, tá bom? Por estar aqui. Quer dar uma palavra de agradecimento aí ao Tempo de Semear e a todos os telespectadores? Eu agradeço aqui o Irildo por ter me convidado para essa entrevista e agradeço aqui o programa por ter me dado essa oportunidade para mim falar. Muito obrigado. Ele agradece, mas quem recebe o presente somos nós. Tempo de Semear é isso, levando a você o conhecimento e mais uma vez estamos aqui com muita alegria levando este assunto todo especial a você. E hoje o Senhor Deus providenciou para nós aquela ministração abençoada com a nossa missionária, irmã Lucidalva Rodrigues. Nós vamos recebê-la com muito prazer. O púlpito é seu. Deixa o Senhor Deus te usar. Aleluia. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui para falar das grandezas de Deus a você. Nós escolhemos aqui, oramos ao Senhor e escolhemos aqui um trecho da palavra do Senhor que se encontra em Joel capítulo 2, não é? A partir do versículo 24, que diz assim: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficar satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilha em favor de vocês. Louvamos a Deus por esta palavra. Aqui a gente vê que o profeta Joel, ele faz uma análise a respeito das promessas de Deus. E, na verdade, toda a palavra do Senhor, nós vemos as grandes promessas que o Senhor faz para todos nós. Por que o Senhor, ele faz essas promessas ao seu povo? Porque ele, conhecendo o ser humano, ele nos conhecendo, porque foi ele que nos fez, ele sente a necessidade de cuidar de nós. Ele nos escolheu, né? Ele nos escolheu como filho, ele nos escolheu como servo, ele nos escolheu como povo seu. E, portanto, o nosso Deus, por que ele faz muitas promessas para nós? Para a gente não desistir da nossa caminhada com o Senhor. O povo de Deus, aqui no versículo 3, ele fala a respeito do Jardim do Éden. E o Jardim do Éden, o significado do nome Jardim do Éden é lugar de delícias, né? Lugar de delícias. O Senhor, ele fez o homem, colocou no Jardim do Éden, num lugar muito bom, né, para se viver, um lugar onde tinha tudo. Ele não sentia necessidade de nada. Mas o homem pecou, né? E foi destituído da glória de Deus. E desde então, o Senhor, ele vem cuidando de nós. Ele vem nos incentivando. Ele deu o seu amado Filho Jesus para morrer e resgatar-nos da condenação eterna. E não é só isso. Todas as vezes que nós fracassamos,
o Senhor, Ele age de uma maneira tão especial, tão calorosa, tão amorosa, para nos incentivar a permanecer de pé. A gente vê que essas promessas aqui, que foi falado pela boca de Joel, elas são coisas dessa natureza, são incentivos a nós, para não desistirmos da nossa caminhada. Mas por que o Senhor faz isso? Porque o homem é propenso a pecar. Porque o homem, ele de si só, ele por si só, ele não consegue permanecer de pé. E por que ele não consegue permanecer de pé? Porque ele pecou, porque ele é pecador, e por conta disso ele foi destituído da glória de Deus, é que o Senhor acha necessidade disso. Então vejamos, todo tempo Deus nos enche dessas promessas, todo tempo Ele procura fortalecer a nossa fé. Esse trecho da palavra do Senhor que nós lemos são promessas que o profeta Joel foi usado pelo Senhor para fazer a nós. Então todo tempo o Senhor enche-nos de promessa. Por que essas promessas maravilhosas da parte de Deus para a nossa vida? Por que que Ele faz isso? Para fortalecer-nos na nossa fé. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Para mim, Deus é aquele que fez sua graça superabundar na minha vida através da salvação. E é isso que Deus tem que ser para você também. A gente vê que desde que o homem pecou, lá no Jardim do Éden, aqui no versículo 3 de Joel, capítulo 2, Joel, ele menciona, né? Ele menciona o Jardim do Éden. O Jardim do Éden quer dizer lugar de delícia. Desde que o homem caiu da graça do Senhor no Jardim do Éden, que o Senhor, Ele vem nos incentivando, Ele vem falando para nós a respeito, né, do nosso chamado, a respeito do grande projeto de salvação que Ele tem para a nossa vida. Então, nesse contexto dessa leitura, nós percebemos a grande situação do povo de Deus. Por que que o Senhor, Ele cuida de nos incentivar? Porque nós somos propensos a pecar, não é? Nesta situação aqui, a gente vê que a situação do povo de Israel, do povo de Deus, não era fácil. Não era fácil. O povo tinha se afastado dos caminhos do Senhor. O povo estava pecando. O povo estava fazendo algo que não agradava a Deus. Mas Deus, por seu infinito amor, Ele faz esta promessa ao seu povo. Promessa de incentivo, promessas de bênção, promessas de vitória. Por que que o Senhor faz isso? Para nós não desvanecermos na fé. Veja bem, o pecado é uma coisa terrível. O pecado, ele nos afasta do Senhor. O pecado, ele traz consequências irreparáveis para a vida do ser humano. Ele priva a nossa alma da graça de Deus, da esperança da sua glória. O pecado, ele faz a gente perder o direito de vida eterna, gente. O pecado, quando nós perdemos o direito de vida eterna, nós passamos a ter o merecimento de ir para onde? Se nós não vamos morar na glória com Cristo, nós passamos a ter o merecimento de morar no inferno. E não é isso que o nosso Deus quer para nós. O pecado, ele é comparado a uma lepra. No primeiro momento, nós, não percebemos a mancha do pecado, não percebemos a consequência do pecado, mas aos poucos, ele tanto vai se tornando costumeiro na nossa vida, que os resultados começam a se alastrar e começam a nos afastar do Senhor. Foi por isso que o eterno Senhor deu seu único Filho para nos resgatar da condenação eterna. Olha, o pecado destrói a nossa relação com o Senhor. O pecado destrói a nossa proximidade, a nossa intimidade com Deus. O pecado, ele nos rebaixa, ele nos humilha. Não podemos negar que o pecado é um verdadeiro atraso na vida de todo ser humano. Deus, ele é conhecedor disso. É por isso que ele cuida tão especialmente de nós, o povo de Deus, o seu povo. Deus quer que nós tenhamos uma vida saudável, tanto espiritualmente, como emocionalmente, como financeiramente, Deus, ele quer isso para nós. Mas o homem, muitas vezes, por não guardar isso no seu coração, ele acaba pecando. Olha só,
Quando Moisés saiu do Egito, conduzindo os israelitas, a promessa era para que ele entrasse na terra prometida junto com aquele povo. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Um certo dia, o povo estava passando, por muita sede, por muita dificuldade. Tudo por consequência daquilo que eles estavam fazendo que não agradava a Deus. Deus queria curar aquele povo. Deus queria tratar com aquele povo. Deus queria aquele povo pertinho dele. Mas aquele povo acabava por fazer o que Deus não agradava. E uma certa vez, a palavra de Deus diz que faltou água. E aquele povo começou a reclamar. E o Senhor disse para Moisés que Moisés deveria, tocar na rocha. Moisés, está lá em Deuteronômio, no capítulo 32, o versículo 51 e 52, que diz assim: quando transgrediste contra mim, no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto dizem, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos seus filhos. Então, o que foi que aconteceu com Moisés? A rocha representava Cristo, a água da vida, a água que purifica, a água que transforma, a água que transborda dentro do nosso ser, trazendo fé, trazendo esperança, trazendo amor, trazendo humildade, cumplicidade com o Senhor, trazendo a existência, a salvação de Deus na nossa vida. Mas Moisés, ele não foi paciente naquele momento. E ele, em vez de falar à rocha, ele, em vez de dizer para a rocha, de ordenar a rocha que desse água para aquele povo, ele feriu a rocha. E por isso ele não entrou na terra prometida. O Senhor disse, olha, tu vai ver a terra, mas tu não vai entrar. Eis a necessidade de levarmos uma vida reta, justa, santa diante do Senhor. Gente, ainda é tempo. Você vê a situação do mundo, como está. O mundo caminha para uma destruição, mas nós estamos aqui. A palavra do Senhor está aqui. Deus está aqui. E Ele precisa que você tome uma decisão. Uma decisão sábia, uma decisão santa, uma decisão que te leve a morar no céu, a ter direito de uma morada eterna. E eu quero agradecer a sua oportunidade, quero agradecer ao tempo de semear na pessoa da irmã Laude, essa oportunidade que ela está nos concedendo para trazer a você, até seu lar, a porção da gloriosa palavra do Senhor. Que Jesus Cristo te abençoe. Pense, analise todas as circunstâncias da sua vida e se volte para Deus em nome de Jesus. Quero agradecer o tempo de semear, por essa bela oportunidade de poder cantar aqui, expressar com essa canção que se chama Processo. Para me preservar, Deus me escondeu algumas vezes. Para me manter de pé, Deus me fez ajoelhar. Teve dias que eu não entendi, desesperado eu fui questionar. Mas Deus, para me ver cantando, decidiu se calar. Até as percas fazem parte do processo. Foi tão doloroso ser esquecido e deixado para trás, até entender que era Deus me preservando. Você não sabe quantas vezes nesta vida eu perdi a paz. Inimigos disfarçados de amigos comiam em minha mesa e falavam mal de mim, até entender que era Deus me preservando. Questionei a Deus porque eles sumiram tão cedo assim. Tem coisas que nessa vida você vai ficar sem entender, e vai ter que entender que Deus está te preservando.
Ele não é obrigado a explicar o que ele está fazendo. Mas mesmo sem entender, acredite, ele está trabalhando. Eu não entendo, mas eu aceito. Seus caminhos são mais altos que os meus. Sou menino indefeso. Eu sou humano, mas ele é Deus. Minhas perguntas são insistentes e ele não é obrigado a me responder. O processo tem propósito, permite tudo pra preservar você. Louvamos a Deus pelo que já ouvimos e assistimos no programa, os louvores, a mensagem da palavra, o bate-papo, que o Senhor Deus possa fazer germinar, frutificar no nosso coração tudo aquilo que assistimos. E os nossos agradecimentos, né, irmã Ireudo? Vamos agradecer a Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, e que tem sido assim de grande excelência na continuação do nosso programa. Deus abençoe a Assembleia de Deus, como tem abençoado até hoje, e ao Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho, que tem desde o início abraçado este programa, né, Ireudo? É, de verdade, Jardim de Deus, já está dizendo, é o Jardim de Deus, mas que tem florido as nossas vidas. Só flores. Um abraço, Rian Freire, Império Mídia, fazendo uma divulgação excelente para você que está aí com o casamento marcado e ainda não agendou, certo? Aquela pessoa que vai fazer a filmagem, nós vamos indicar o Império Mídia. Você que está com suas terras para vender, quer fazer uma imagem de drone de toda essa terra grande, você fazendeiro, Império Mídia, olha o telefone apresentando aí. Para qualquer evento, Rian Freire com Império Mídia fazendo a diferença em Castanhal e região. Abraço, pastor Enoque, todo o campo de Terra Alta, receba o nosso abraço. Pastor Enoque, nós estamos aqui sempre agradecendo porque a Polpas de Frutas Moura tem feito a diferença na mesa dos nossos consumidores que têm adquirido a Polpas de Frutas Moura. Para você comerciante é fácil demais, aqui em Castanhal, na Altamira, na Casa da Farinha tem um ponto lá que você pode encontrar, saborear as melhores frutas, estão aqui no Pará, cupuaçu, graviola, taperebá e muitas outras. Bacuri, oh meu Deus, é bom demais. Obrigado, Lavenise, que tem também entrado nesse apoio conosco. Deus abençoe. A Lavenise fica na Comandante Assis, vendendo um churrasco aí durante o dia, né? E na Tiradentes vendendo as melhores pizzas, lanches e caldos. Um abraço, Fred. Agradecemos, irmã Laude, a Sueli Buffet, companheira nossa, mesmo em outro estado, mas tem olhado aqui para o estado do Pará e abençoado o tempo de semear, não é verdade? Eu estive lá semana passada e visitei a Sueli Buffet, só tem crescido. Já até com um caminhão, fazendo as entregas e indo montar o buffet lá onde ela é contratada. É um excelente trabalho que a Sueli faz com sua maravilhosa equipe. Né? Profissional. Que coisa boa. Pastor Sidnelson, nosso abraço, todo especial. Também pela sua vida, nós estamos aqui sempre agradecendo. Irmã Maria Gomes, um forte abraço. Quem é mais, irmã Laura? Irmã Domingas. Oh, irmã Domingas, do nosso coração. Deus te abençoe poderosamente. Tem mais alguém? Nós só queremos fazer referência aqui àquele que ainda não colabora e se sentir com desejo de ser um semeador. O nosso telefone está na tela, colabore conosco, porque o programa sobrevive das ofertas, das bênçãos que as pessoas semeiam na nossa vida, na vida do telespectador. Portanto, nós precisamos sim, para manter o programa no ar, da sua ajuda. Seja um missionário conosco, seja um abençoador, seja um semeador. E Exato. O nosso abraço, né? Nosso abraço de parabéns, né, irmão? Tem muita gente que completou mais um ano de vida, teve bolo, teve festa.
Quais são essas pessoas, irmã Laude? É o nosso diácono, o Charles, que nós amamos, ali no Templo Central. Nós temos a Osilene, a Gláucia, lá do Templo Central. Parabéns, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos chegando ao final? Estamos chegando ao final. E não esqueça de fazer aquela assinatura, né, Ireudo? Isso, nós agora temos o Instagram, Tempo de Semear, procura lá, Tempo de Semear. Segue a gente no Instagram. O programa nosso também que vai para o YouTube, nós temos aí cada dia crescendo o número de inscritos. Nós queremos comentários. Assembleia de Deus em Castanhal, irmã Laude, tem. Eu não sei assim a ideia, não tenho a ideia de quantos membros existem. Já pensou se a metade já seguisse no YouTube? Então, se inscreva no canal no YouTube, faça lá o seu comentário, ajude o Tempo de Semear a ser divulgado e a chegar bem mais longe. Mas, irmão Ireudo, vamos mandar um abraço para aquela caravana missionária que foi para o Nordeste? Eita, povo missionário, povo de Deus, que a mão de Deus vá guiando, né, levando bênção à vida dos nossos irmãos nordestinos de uma maneira gloriosa. E não esqueça, no próximo final de semana, nós temos um encontro marcado com você. Até lá, se Deus quiser.